existe um lugar certo para o bebê dormir, né? Ou o melhor lugar para o bebê dormir? Como que essa história funciona, hein? Bem, minha gente, essa escolha, na verdade, ela nunca foi uma decisão das mais fáceis, né? Ela sempre, desde que o mundo é mundo, ela esteve relacionada a uma série de questões, a uma série de conjecturas, né? Existe o aspecto tradicional não, existe o aspecto da tradição. Então, assim, quem nunca passou por aquela situação assim, né, da mãe virar para você e falar assim: "Ah, minha filha, tá aqui, ó, o bercinho que foi o seu berço, que aí eu já mandei limpar, lixar, pintar e está prontinho para minha neta. Tá aqui o berço". Aí você fica naquela cara assim, né? Como é que você avisa para sua mãe que você tomou uma decisão de que você não quer usar um berço? Delicado, não é mesmo? Mas a gente tem que lidar com essa questão. Então tem a tradição, tem uma questão de disponibilidade de espaço. Então assim, às vezes você mora numa casa pequenininha, que tem um cômodo ali, né, um quarto só. Como é que você vai fazer? Não dá para você elocubrar nessa história e pensar um monte de outras soluções. Ou ainda, se você é uma pessoa, uma mãe que não tem rede de apoio alguma. Então assim, você não tem uma única pessoa para te auxiliar. Gente, essa mãe, ela não vai ter condições de deixar esse bebê a pouco mais de alguns metros de distância dela, porque realmente ela não vai ter muitas condições de lidar com isso. Então, assim, existem sim uma série de questões que compõem esse arsenal aí de conjecturas e de contexto, né, para que a gente possa seguir a nossa escolha. Agora, antes de tudo, gente, eu quero repetir uma coisa que eu já falei aqui 1 milhão de vezes no nosso canal, independente do assunto que a gente está falando, que eu acho que é a mais importante de todas. Minha gente, por favor, essa terminologia de certo, errado ou alguma coisa definitiva, isso não convive com maternidade. Ou pelo menos não deveria conviver, não é mesmo? Porque assim, não existe uma regra absoluta. Existe aquilo que for melhor para você, o que for melhor para o seu bebê, o que é melhor para a sua família, para o seu contexto. E isso é só você que tem condição de dizer. Mas, a partir disso, eu já quero deixar alguns primeiros recados. Concorda, Dani, não é? Então, assim, a gente tem que ver o que é melhor pra gente, o que cabe melhor ali naquele nosso contexto. Mas tem alguns recados que são importantes dentro desse contexto aí. Quais são esses primeiros recados, gente? Não permita que ninguém paute a sua decisão. Então, assim, não deixe que ninguém bote o dedo para você e fale como que tem que ser na sua casa. Então, a gente que está vivendo esse mundo hoje de explosão de informação, né? Que a gente está nessa rede social, sendo bombardeado por todos os lados o dia inteiro, então fique atenta com isso. Se alguém virar para você e falar assim, tem que ser desse jeito, este é o caminho, bote as suas anteninhas em pé, porque na verdade não tem que nada, né? Não tem que. A gente tem que, nesse caso sim, é olhar para aquilo que faz mais sentido. Só que também aí entra no ponto 2, que é um recadinho importante, é se informe. Se informe sobre os caminhos e o que eles querem dizer. Toda e qualquer escolha, gente, ela deveria pressupor como base dela, como ponto de partida, como pré-requisito, o conhecimento. Porque, afinal de contas, como é que você pode escolher pelo caminho X ou Y se você não sabe o que eles querem dizer, o que eles podem trazer para você, seja de benefício ou de consequências, né? Então, é importante você se informar. Se informe. Leia, veja tudo, entende como é que é. E neste assunto específico, que é a questão de onde o bebê vai dormir, existe uma questão também que é fundamental, gente, que são os aspectos de segurança. Então, assim, faça você a escolha que você quiser, mas, por favor, zele por todos os aspectos de segurança, porque eu tenho uma certeza absoluta e posso afirmar isso em seu nome, que assim, mais até de onde o bebê vai dormir, como que ele vai dormir, eu tenho certeza que o mais importante para você também é que ele esteja íntegro, seguro, sem correr nenhum tipo de risco, no momento mais delicado e mais vulnerável que existe, que é o momento em que a gente vai dormir. Certo? Então, assim, e eu vou também falar um pouquinho sobre esses aspectos de segurança hoje no decorrer do nosso papo aqui. Beleza? Então, bora lá? Fizemos uma boa caminha? Queria que minha filha dormisse no berço, mas parece ter espinho. É, Jéssica, essas coisas acontecem também, tá?
Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa decisão primária, né? Afinal de contas, eu devo fazer o quê? Eu coloco aonde? E para a gente entender um pouquinho disso, eu vou começar a apresentar os caminhos aqui e vou procurar trazer o seguinte: quais são os prós e quais são os contras de cada cada um desses caminhos, para vocês também terem aquilo que eu acabei de falar ali atrás, que é uma informação adequada. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Cama compartilhada. Vamos começar por ela, né? Para nossa queridíssima e tão famosa hoje em dia. Antes de tudo, gente, eu gostaria de falar para vocês, e isso aqui eu peço licença para trazer uma observação assim bastante pessoal, como que eu, Ana Laura, vejo algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Eu acho o seguinte, que essa ideia da cama compartilhada, ela tem adquirido uma conotação hoje em dia que eu acho bem delicada, que é importante a gente olhar para isso com um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de zelo, tá? Porque assim, a gente tem ouvido cada vez mais frequentemente essa história de que, poxa, usa a cama compartilhada, faça a cama compartilhada, tarará. Só que quando a gente se aprofunda no discurso, a gente percebe que está acontecendo um pouquinho de confusão dentro dessa história. Ou eu diria que está construindo uma expectativa exacerbada em cima disso, que pode levar para um lugar que não é favorável, que não é positivo. Do que eu estou querendo dizer? Já ouvi muitas e muitas vezes a cama compartilhada sendo apresentada como a solução de todos os problemas que você possa vir a ter na maternidade, né? Então, assim, coisas do tipo, a amamentação não está fluindo bem? Faz cama compartilhada que você vai ver como vai resolver. O bebê não está dormindo bem, ele está acordando inúmeras vezes? Faz a cama compartilhada, você vai ver que vai resolver. Nossa, o meu bebê tem tido crises homéricas de choro, sabe? Tá difícil, porque assim, eu não tô conseguindo fazer quase nada, porque ele tá realmente muito, muito instável, muito nervoso. Faz cama compartilhada, menina, que você vai ver que vai dar tudo certo, que vai resolver toda a questão, porque o seu bebê é filhote, filhote precisa estar junto, se você botar ele junto, tudo vai se resolver. A mãe está apresentando sinais de privação de sono extrema, com indícios de depressão pós-parto. A cama compartilhada vai resolver. Gente, menos, tá? Bem menos. Vamos aqui considerar um pouquinho mais de responsabilidade em nosso olhar, em nosso entendimento sobre as coisas e, mais do que isso, na indicação que a gente dá para as pessoas, ok? Porque assim, gente, a cama compartilhada, eu não tenho a menor dúvida que ela realmente pode ser um grande aliado em inúmeros pontos dessa história do maternar. Ela pode sim contribuir com muitas questões e muito positivamente. Eu não estou dizendo que eu sou contra a cama compartilhada, prestem atenção aqui, tá? Não vamos botar palavras na minha boca. Ela pode sim ser uma coisa muito incrível, muito incrível. Ela pode ser fundamental para uma maior construção de vínculo, ela pode ser ótima para aspectos de ordem psicoemocionais, ela pode ser maravilhosa para contextos de mais conforto diante do extremo cansaço. Tudo isso é uma grande verdade. Agora, gente, não dá para a gente simplesmente trazer uma solução para qualquer contexto que seja, uma solução única, sem que a gente entenda minimamente o que está por trás daquele caso. Então, mais responsabilidade. Vamos entender o que é por trás disso. O que está acontecendo aqui naquela história? Então, assim, para exemplificar aqui nos próprios pontos que eu trouxe aqui em cima, por que será que aquela amamentação não está fluindo bem com aquele bebê? Será que a única e exclusiva razão tem a ver com o cansaço dessa mãe? Por isso que a cama compartilhada é uma solução? Não sei, é melhor botar um especialista nessa jogada para entender onde é que está essa questão da amamentação, qual é esse problema, tá? Então assim, por que o bebê não está dormindo adequadamente? Qual é a questão que está por trás disso? Minha gente, vocês precisam saber disso. Muitas e muitas vezes, um bebê pode sim ter um distúrbio de sono. Ele pode, sei lá, ter uma apneia ou algum outro tipo de questão que nem nós, consultoras do sono, credenciadas, podemos tratar, porque isso tem que ser tratado por um médico. Mas nós teremos condições de ajudar a mãe nesse diagnóstico. Então, assim, virar para a mãe e falar assim, você vai resolver o problema de sono do seu filho com a cama compartilhada, é irresponsável.
tá? Na mesma medida que você vira e fala assim, ah, não, ó, porque você bota o bebê ali na cama compartilhada, porque como eu falei aqui, né, ele é filhote, ele precisa dessa presença, então ele vai se sentir mais seguro e ele vai dormir bem. Tá bom, isso procede, é uma grande verdade, sim. Agora, minha gente, se você não conhece quais são os princípios do sono, como que essa coisa funciona em relação ao bebê e como que você pode construir melhor esse contexto, sabe o que pode acontecer? A cama compartilhada pode ser um fator, um gatilho, para que aquele sono que é tão característico lá dos primeiros meses de vida do bebê, né? Um sono que é mais picadinho, um sono que depende mais de ajuda para ele ser retomado, um sono marcado por muitos despertares, coisa lá dos primeiros meses. Se você não tiver uma consciência em cima disso, a cama compartilhada pode ajudar você a manter esse hábito e isso vai levar com que esse bebê ele vai se tornar uma criança com questões de sono. Não apenas um bebê no seu primeiro trimestre de vida, no seu segundo trimestre de vida, mas uma criança com dificuldades de sono, tá? Por quê? Porque você simplesmente acreditou que a simples prática daquela cama compartilhada iria resolver esse problema, coisa que não é verdade. E por que a informação é boa? Para muita gente, isso pode não ser uma questão. Pode ser assim, eu não me incomodo. Por mim, a minha filha pode ter quantos anos ela quiser ter, e se ela acordar 20 vezes na noite, para mim não é um problema. Não me incomodo. Ótimo, gente. Tudo bem. Agora, se você é uma pessoa que tem uma outra forma, se você encara essa questão de uma outra maneira, se aprofunde na reflexão. Entenda melhor isso, porque talvez você queira fazer uma outra escolha dentro desse processo. Tudo bem? Por exemplo, o bebê lá que eu falei, né? Ah, ele tá chorando sem parar, sem parar, sem parar. Qual é a causa disso, gente? Esse bebê, essa mãe, precisa conversar com o pediatra ontem para tentar entender o que está por trás desse bebezinho. Por que ele tá chorando tanto assim? E não é a cama compartilhada que vai resolver toda essa questão. Tudo bem? E outro ponto, na perspectiva da mãe também. Né? Então, assim, se você tem uma mãe que está entrando numa depressão pós-parto, ela precisa ser tratada, ela precisa ser olhada por um psicólogo, ela precisa de psicoterapia, ela não precisa de cama compartilhada, tá? Então, assim, eu falei isso tudo aqui, gente, de forma alguma eu estou querendo dizer que a cama compartilhada não deva ser feita. Eu apenas estou trazendo aquilo que eu prometi lá atrás, informação para que você possa fazer a sua decisão de uma maneira consciente. E uma outra coisa que é importante demais a gente lembrar aqui, a cama compartilhada, gente, ela precisa ser uma boa solução para todos que estão dormindo nela. Então, a cama compartilhada, ela precisa ser boa para o bebê, para a mamãe e para o papai que dormem ali, para as duas mamães, para os dois papais, para a mãe com a avó. Quem dormir naquela cama tem que ter boa qualidade de sono, porque senão aquela solução não é uma solução adequada. Acredite, às vezes o próprio bebê pode ter dificuldade de dormir nessa configuração. Ele pode ter um sono mais sensível. Então, assim, o bebê acaba acordando com os sons que vêm do sono da mãe, do sono do pai, né? E isso precisa ser respeitado. E, de novo, eu vou falar aqui de uma coisa que eu vi recentemente, que me doeu aqui no fundo do meu coração quando eu li esse tipo de coisa. Uma mãe, no perfil de uma pessoa bastante influente aí, falou assim, o meu marido já virou para mim falando que ele não quer de jeito nenhum, não aguenta mais fazer a cama compartilhada, que ele não dá conta mais e que ele não consegue mais isso. E aí essa pessoa especialista, ela respondeu da seguinte forma para essa mãe, ela falou assim, então ele que saia da cama, né? E, gente, de novo aqui, eu não quero cair na cilada de ser eu que vou dizer para você qualquer coisa que seja, você tem que tomar as suas decisões. Mas neste caso, eu quero só deixar um reforço aqui. Muitas vezes, gente, uma possível separação desses pais vai trazer muito mais danos para esse bebê do que o local onde ele dorme, tá? Então, assim, cuidado com esses determinismos e com esses extremismos que estão acontecendo por aí. Entenda o que tem por trás das questões e escolha. Tudo bem? Continuando ainda na questão da cama compartilhada, vou me aprofundar na questão agora de segurança, aspectos de segurança. Em todos os modelos aqui, eu vou falar também sobre isso, tá? Sobre segurança naquela configuração. No caso da cama compartilhada, o que acontece?
A Sociedade Brasileira de Pediatria, e ela vem respaldada aí por a Organização Mundial de Saúde, por várias outras academias de pediatras do mundo, ela desrecomenda a prática da cama compartilhada com bebês em idade inferior a 1 ano de idade, tá? Por que, gente, que isso acontece? Porque a cama compartilhada em bebezinhos pequenos, ela aumenta de 4 a 5 vezes o risco da síndrome da morte súbita do lactente, ok? Por que que isso acontece, Ana? Porque na cama compartilhada a gente tem ampliados os fatores que podem colocar aquele bebê em risco, porque não é só aquele indivíduo que está naquela cama, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai preparar o lugar onde o bebê vai dormir, e isso pode ser o berço, a cama compartilhada, o que for, nesta faixa etária, até 1 ano de idade, a gente não recomenda que exista absolutamente nada em cima dessa cama. É só um lençol bem esticadinho em cima do colchão. Não pode ter travesseiro, coberta, mantinha, nada disso. Naninha, soninho, nada disso, porque risco de sufocamento do bebê. Então, assim, se você vai para uma cama compartilhada, isso significa que nenhuma das pessoas que estão ali naquela cama, mamãe, papai, ninguém, pode fazer uso de nenhum desses itens. Então, ninguém pode dormir com travesseiro, ninguém pode dormir com lençol, com manta, com nada disso, tá? Porque pode colocar o bebê em risco de sufocamento. Da mesma forma que cabelos compridos têm que ser presos, nada de joias, nada de brincos compridos, pelo mesmo motivo que é risco de sufocamento. Se alguma das pessoas nessa cama for obesa, é indicado que não pratique cama compartilhada. Se alguma dessas pessoas fizer uso de drogas lícitas ou ilícitas, recreativas ou não, se essas pessoas beberem ou se alguém fumar, não é indicada a prática de cama compartilhada. Tudo por causa do risco que pode representar ao bebê. Aí você vira para mim e fala assim: Ana, na boa, eu entendo isso tudo, concordo isso tudo, mas eu quero, é a minha filosofia, é como eu acredito que a coisa deva ser. Então você vai dizer para mim que eu não devo praticar? Jamais. Jamais falaria isso para uma mãe pelo motivo que fosse. Eu apenas estou te dizendo, se informe disso tudo, tome as precauções e faça uma prática consciente, né? Quando a gente faz isso de uma maneira segura e certa do que a gente está fazendo, qual o problema que existe? Vai fundo, mas se precaveja antes, né? Para que você não tenha nenhum tipo de situação indesejada dentro disso. Tudo bem, gente? Tá indo bem? Eu tô falando muito rápido? Como é que estão aí? Me contem. Eu vou aproveitar para ver aqui um comentário que ficou para trás. A minha dorme no berço ao lado da minha cama e minha filha de 4 anos na minha cama. Não quero que ela se sinta excluída dormindo sozinha no quarto dela, por enquanto apenas. É isso, Dani. Funciona para você? Tá ótimo. Sua filha tem 4 anos, não tem mais risco do que eu acabei de falar agora com questões de segurança. Sua bebezinha no berço do lado. É isso. Tá funcionando para vocês? Que mal tem, né? É isso que tem que ser feito. Tá dentro das regras de segurança e você tá consciente da sua escolha? Perfeito. Tá? Então vamos avançar aqui. Vou falar agora sobre o berço, que está na contramão. Na contramão é ótimo, mas que está no lado oposto à questão da cama compartilhada. Que, juntamente desse discurso de cama compartilhada, existe a obrigatoriedade do olhar super negativo ao berço, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Que berço é uma grande gaiola, que é a prisão de bebês, que isso é o fim da picada, que esse é o sinal de negligência dos pais, porque ali o bebê não vai estar desenvolvendo vínculos, que o bebê não vai estar atendido nas suas necessidades emocionais, né? Uma série de questões são faladas sobre isso. E isso procede, isso não procede? Como é que é, gente? Mais uma vez, vamos avaliar as questões com um pouco mais de parcimônia, com menos coração e mais cabeça também dentro disso, né? Porque esse tipo de afirmação, gente, de que assim, o berço vai fazer com que aquela criança não seja atendida em suas emoções, de verdade, eu acho que esse tipo de situação diz mais sobre a pessoa, sobre a mãe que está cuidando desse bebê, do que o lugar onde esse bebê está.
né? Não é o local que vai determinar isso, o quanto de afeto está sendo estabelecido e que tipo de relação emocional está acontecendo ali dentro dessa história. Porque, afinal de contas, aquele é o local de dormir, né? Exclusivamente. Então, assim, é claro que o berço, isso já é dito e redito, que assim, o berço ele não deveria ter aquela leitura que acontecia lá quando a gente era criança, minha geração, assim, que existia aquele famoso cercadinho, né? Que as mães deixavam a criança ali dentro e a criança ficava ali o dia inteiro brincando ali. Então, o berço ele não pode ter essa conotação. O berço é para dormir, certo? Então, assim, se a gente considerar que essa mãe está o tempo todo dando colo, dando carinho, dando cuidado, né, zelando por esse bebê, zelando por suas emoções, por essa troca, por essa construção de vínculo, e que isso vale para qualquer configuração, né, de sono que você venha fazer, seja cama compartilhada ou berço, então assim, essa criança está atendida em suas necessidades. Porque o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte, da mesma forma que eu conheço assim inúmeras mães extremamente afetivas, zelosas, capazes de construir vínculo, apego seguro com seus filhos no berço, existem muitas e muitas mães que não estão em condição de praticar isso fazendo uma cama compartilhada. Tá? Não é a configuração, o contexto que vai garantir isso. Essa mãe, ela pode estar tão desconectada de si, e aí é outra questão, né? Que aí a gente abre uma outra página que não é o tópico de hoje, mas assim, essa mãe, ela vai precisar ser atendida por uma pessoa que vai ajudá-la a entender como é que ela está vivenciando essa maternidade. Como que ela está ali em relação a essa construção de vínculo com seu filho. E isso, gente, independe de onde esse bebê está dormindo. Tudo bem? Isso só para a gente também tirar um pouco do peso, né, da pressão em cima das mães que optam por esse caminho do berço. Porque não é isso que vai fazer com que o seu filho tenha déficit emocional ou qualquer tipo de questão mais aprofundada. Ou não vai ter construção de apego seguro porque está dormindo no berço. Menos, bem menos dentro dessa história, tá? E outra coisa também, se a gente for olhar lá para os estudos, para a ciência, pariri pororó, você vai perceber que muitos e muitos pesquisadores, inclusive, indicam até mais o berço do que qualquer coisa. Dizem que o berço seria, no caso, o local mais recomendável para os bebês dormirem. E sobre esse assunto de ser ou não ser uma gaiola, tem uma fala que eu achei bastante interessante, que é da Lisa Meltzer, que ela vem a ser uma psicóloga pediátrica lá do National Jewish Health, que fica em Denver, no Colorado, né, nos Estados Unidos, que ela falou uma coisa muito interessante quando ela comentou um estudo que foi publicado em novembro do ano passado. A Lisa fez um comentário sobre esse estudo. Ela falou o seguinte: as crianças não veem os berços dessa mesma forma que os adultos veem, com essa conotação de gaiola ou prisão. Ela lembra o seguinte, que crianças gostam de espaços pequenos, elas se sentem seguras e confortáveis nesses locais. Tanto que se a gente observar uma criança pequena brincar, a gente vai ver que elas adoram brincar debaixo das mesas, dentro de caixas de papelão, porque elas gostam desses espaços pequenos. Então, aquilo que nós adultos olhamos com o nosso julgamento de valores, com a nossa formação cultural de adulto, olha para aquele berço, para aquele bebê e fala assim, nossa, aquilo ali é uma gaiola, aquela criança não tem aquela referência. Aquela criança tem simplesmente uma ideia de um espaço de contenção. Então, para a criança, neste aspecto, isso não vem a ser problema nenhum. Então, se você estava sofrendo, pensando assim, nossa, mas eu queria tanto praticar o berço, porque eu não me vejo fazendo cama compartilhada, não combina comigo, não sei o quê, mas, poxa, será que eu vou estar botando meu filho numa gaiola? Menos que também não é por aí, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que é importante. A gente tem que olhar também para as questões de segurança, assim como existiu lá com a cama compartilhada. Não é porque ele é um berço, né, que tem aqui as suas grades, vamos dizer assim, que tá tudo resolvido, né? Que você pode colocar o bebê ali, não é bem assim. Então, aquele berço que eu falei ali, que a sua mãe guardou, que foi da sua avó, né? E ela simplesmente pintou o berço e botou ali para você, você vai precisar checar se esse berço está realmente em condições de ser utilizado por seu bebê. Então, os aspectos de segurança todo, olhar para aquela famosa listinha lá em metro, né? Padrão em metro,
como é que tá, se ele suporta peso, se não suporta, qual o material, qual é a distância entre as grades, quando o estrado está abaixado ou levantado, qual é a altura mínima que está ali e máxima. Então são vários quesitos que precisam ser checados para você ter a certeza que o seu bebê, mesmo dentro de um espaço como um berço, que o seu bebê está seguro dentro dessa configuração. Tudo bem? O que tem dentro desse berço, né? Lembra que eu falei de não pode ter nada que possa gerar risco de sufocamento no bebê? Vale também para o berço. Então, atenção a isso, porque também vale, tá? Então, assim, cheque isso tudo para você ter certeza. Agora vamos lá, né, gente? Como eu falei lá atrás que a Sociedade Brasileira de Pediatria tinha suas resistências, as suas considerações em relação à cama compartilhada, pois bem, ela também tem em relação ao berço, mas não o berço em si, mas aonde está esse berço. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto da Organização Mundial de Saúde e tudo mais, um bebê deveria dormir no quarto dos seus pais, no seu próprio berço, mas no quarto dos pais, até pelo menos os 6 meses de idade. Isso vem da onde? Porque é sabido que os bebês nos seus primeiros meses de vida, eles têm mais necessidades, né? Eles podem precisar mais da ajuda dos pais. E aí, quando os pais estão distantes demais do bebê, isso pode representar um risco para o bebê. Pensando nisso, a sociedade fala o seguinte, os pediatras falam o seguinte, o berço, a criança não dorme na cama, porque a gente já identificou que isso amplia os riscos, dorme no seu próprio berço, mas do ladinho dos pais. Porque assim é uma garantia de que os pais vão chegar ali rapidinho para qualquer conforto que o bebê demande, tá? Agora, lembra que eu falei lá atrás da sua decisão na cama compartilhada? Se você virar e falar assim, Ana, quer saber? Eu, aqui em casa, tomei uma decisão. Voltou da maternidade, já vai dormir no bercinho no seu próprio quarto. Então, assim, tá tudo errado? O que eu digo sempre é o seguinte, faça com consciência. Então, se você fala assim, cara, mesmo que durma lá no quarto dele, eu vou estar sempre vigilante, sempre alerta, e é do ladinho do meu quarto, eu vou estar sempre atenta para qualquer coisa que aconteça, e eu quero seguir dessa forma, siga, né? Siga feliz, mas sabendo que você vai ter que olhar para essas questões com mais atenção, para que você não corra nenhum risco e nem coloque o seu bebê em nenhum risco, exposto a nenhum risco. Tudo bem? Mas esse, então, é o caminho que você tem que fazer. A informação e se resguardar daquilo que for necessário. Tudo bem? Algum comentário até aqui, minha gente? Mais alguma coisa que vocês queiram trazer aí sobre isso? Bom, vou seguindo aqui, então, tá? Uma outra configuração que aí tem surgido muito ultimamente, que é o seguinte, olha, se a cama compartilhada tem lá as suas questões, as suas dificuldades, e se o berço representa essa questão da gaiola, então eu sei qual é a solução, é a cama montessoriana, né? Então eu vou seguir com a cama montessoriana porque eu resolvo todos os problemas, né, Ana? Não necessariamente. Então vamos lá, vamos falar sobre a cama montessoriana. Então, gente, o que acontece? Quando a gente usa essa palavra, né, montessoriana, a gente está carregando muita coisa dentro dessa história. Então, a cama montessoriana, ela deveria ser muito mais, como que eu quero dizer? Montessori é uma filosofia, gente, não é simplesmente um móvel, tá? Então, assim, não vá naquela onda de que, assim, eu vou comprar uma cama montessoriana porque hoje todo mundo tem. Então, assim, isso vai além disso. Você vai precisar ter um olhar mais amplo para isso. Do que você está falando, Ana? Vamos lá. Você vai, pega o seu bebezinho e coloca numa cama montessoriana. O que essa cama é? Ela está atrelada a uma filosofia que fala sobre a criança no seu tempo, né? A criança ter condições de ela traçar a sua forma de resolver as coisas. Ela está mais ali ela tem mais autonomia dentro daqueles processos. Todos os processos que ela vem a fazer. Eu não estou aqui com a pretensão de explicar o que vem a ser filosofia Montessori, tá? Eu estou falando de uma maneira muito enxuta o que isso quer dizer. Por isso que aquela cama, ela não tem grade nenhuma, ela é no chão, porque ela visa o quê? Dar a essa criança essa autonomia, né? Que no tempo dela, na necessidade dela, ela pode levantar dessa cama, ela pode voltar para a cama e tal. Beleza? Só que assim, se você olha para isso só na perspectiva da cama, você pode estar colocando o seu filho num risco.
Porque se naquele quarto que ele está dormindo, todas essas questões ali não estão preparadas para esse olhar, né? Não estão moldadas a partir desse mesmo olhar, se as estantes não estão chumbadas na parede, se não tem cadeira, se não tem muitos elementos que o bebê possa puxar e aquilo cair na cabeça dele, ou ele se dependurar, ou ele puxar alguma coisa, ou algum cesto cair em cima dele, ou ele cair dentro de um balde, sei lá o que tá ali. Então, assim, a gente está pensando numa coisa muito bacana, que é a cama, mas ao mesmo tempo a gente está criando um circuito de obstáculos para aquele bebê. Então lembre-se disso, a cama montessoriana exige um quarto montessoriano, tá? Não estou falando que os móveis todos têm que ser, mas você tem que estar atenta a isso. Porque se tem uma estante lá que esse bebezinho começa a escalar, se apoiou na estante e vai fazer força para subir, essa estante cai em cima do bebê. Então você precisa pensar nisso, tá bom? Tomadas, todas essas questões. Quer fazer uso da cama compartilhada? Ótimo. Montessoriana? Ótimo. Mas preste atenção a isso. E, quiçá, a casa. Tá, gente? Porque, assim, criança começou a andar, ela anda com 1 ano e pouco. A criança adquire mais noção de perigo, de dificuldade, entre 2 e 3 anos. Então, neste intervalo aí, essa criança ela pode perambular, andar por todos os lugares da casa sem necessariamente ter os pré-requisitos para te tirar de perigo, para se tirar de perigo. Então, assim, ela vai estar andando pela casa, ela pode parar dentro do banheiro, pode parar na cozinha, pode parar onde ela quiser. Se for uma casa, pode abrir a porta da casa, Deus me livre, como já aconteceram em alguns episódios trágicos, da criança, sei lá, cair numa piscina dentro de um jardim. Então, assim, parece exagerado, né? Eu sei disso. Mas quem tem filho pequeno em casa sabe muito bem do quanto os pequenininhos são danados em vencer seus próprios obstáculos. A gente fala assim, não, imagina, meu filho jamais seria capaz de ir daqui até ali. Ele ainda não tá virando. Aí num belo dia você fala assim, como que ele veio parar aqui? Né? Porque assim, eles dão o seu jeitinho. Então é o seguinte, quer ter a cama montessoriana? Tenha, mas tenha esse olhar. Tá? Olha para o todo dentro dessa história. Como que a criança vai estar segura dentro desse pacotão. Falando dessa história de 3 anos de idade, inclusive é essa a idade que os estudiosos indicam que você faça a transição, né, a transferência do berço para a caminha, que você faça ali por volta de 2 anos e meio, perto de 3 anos, por causa do que eu acabei de falar. Essa criança vai ter mais maturidade para lidar com essa dinâmica da cama, do descer e voltar quando quiser, no momento que quiser, e não se colocando em perigo, em risco, tá? Então, assim, quem tinha essa dúvida, tá aí uma resposta. Mas, Ana, o meu bebê tem tipo um ano e meio, antes de 2 anos de idade, e ele já tá se jogando do berço, ele consegue escalar aquilo ali e se jogar do berço. Aí já é uma outra questão, tá? Porque aí o seu bebê está apresentando uma característica onde, assim, não dá pra gente considerar aquilo que tá na tabela. O seu bebê está se colocando em risco. Se ele continuar naquele berço, pode dar um problema. Então, o que você vai fazer? Você vai proceder à transição do berço para a cama antes, né, de forma mais precoce, mas você vai saber que você durante um tempo vai precisar estar, antena super ligada, porque esse bebezinho pequenininho, ele ainda não está maduro o suficiente para saber como lidar ali com aquela novidade que é não ter nenhum tipo de controle para ele em relação a essa conquista de espaço, tá bom? Então esteja ciente em relação a isso, para não ter nenhum contratempo aí nessa história. Tudo bem? Bom, gente, em relação ao que eu programei de falar aqui hoje, foi exatamente isso. A gente já falou então sobre cama compartilhada, a gente já falou sobre berço, a gente falou sobre cama montessoriana. Então, assim, o recado final que eu deixo, na verdade, é uma repetição do que eu disse lá no início, não existe um caminho que seja único, que seja assim, é este o caminho, você precisa seguir dessa maneira. Existem prós e contras. Opa, desculpa que eu esbarrei aqui. Existem prós e contras em todos eles. Em todos eles você vai precisar ter consciência e você vai entender como que você vai se resguardar de alguns aspectos, tá? Então, acima de tudo, escolha o que fala melhor com você. Tudo bem?
Então, assim, você quer botar o berço? Bota no berço. Você quer fazer cama compartilhada? Faça. Apenas se organize aí e se estruture para que você faça isso de forma consciente, para você colher tudo o que você sempre planejou dentro desse processo. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu tenho ainda uns minutinhos aqui. Vocês querem conversar sobre este assunto ou qualquer outra coisa relacionada aí a esse maternar, a soninho, a amamentação? O que vocês quiserem falar aí? Vamos trazendo. Se eu tiver condições de responder, aqui estarei, tá? Pode trazer a questão que vocês quiserem. Oi, Paloma, tô vendo você aqui, que legal. Bem-vinda. Tem muita gente querida aqui. E a Vivi entrou também. Ó, tô dando um tempinho aqui, ó. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, cá estou. Seja sobre esse assunto ou seja sobre outro assunto de interesse.